Falando sobre oratória, existem 4 tipos de oradores e vamos ver no final se um deles você se identifica. O primeiro, orador historiador. É aquele que fala bem, que apresenta-se bem, que tem uma boa postura e uma boa voz, porém, ele se perde nos conteúdos por falta de uma boa estrutura. E fica a contar um monte de histórias que, no final, você sai daí sem perceber do que é que ele afinal queria dizer. Segundo, o orador que passeia muito. Aquele orador que até tem um bom timbre vocal, mas está sempre a andar de um lado para o outro, que dá a entender às pessoas que têm medo de falar em público e não transmite segurança alguma. O terceiro é o orador sem bateria. Aquele orador que até fala bem, pronuncia bem as palavras, domina bem o tema, mas tem um problema. A voz não transmite nada. A voz parece que é fônica, não consegue soltar-se à vontade. E o quarto orador é o orador perdido. Aquele que até começa bem o discurso, mas chega aquele momento em que você já está a começar a entender o que ele está a transmitir, ele se perde, dá branca. Falando sobre oratória, existem 4 tipos de oradores e vamos ver no final se um deles você se identifica. O primeiro, orador historiador. É aquele que fala bem, que apresenta-se bem, que tem uma boa postura e uma boa voz, porém, ele se perde nos conteúdos por falta de uma boa estrutura. E fica a contar um monte de histórias que, no final, você sai daí sem perceber do que é que ele afinal queria dizer. Segundo, o orador que passeia muito. Aquele orador que até tem um bom timbre vocal, mas está sempre a andar de um lado para o outro, que dá a entender às pessoas que têm medo de falar em público e não transmite segurança alguma. O terceiro é o orador sem bateria. Aquele orador que até fala bem, pronuncia bem as palavras, domina bem o tema, mas tem um problema. A voz não transmite nada. A voz parece que é fônica, não consegue soltar-se à vontade. E o quarto orador é o orador perdido. Aquele que até começa bem o discurso, mas chega aquele momento em que você já está a começar a entender o que ele está a transmitir, ele se perde, dá branca.